sua oração, querido irmão. Quando chegamos a Brasília, essa é a primeira vez, sempre chegamos com muitas expectativas, com muita alegria, por estar na igreja que ama missões, estar na igreja envolvida em vários projetos missionários, uma igreja que tem a sua história, portanto, integrada aos objetivos de nossa conversa. Muito obrigado pelo privilégio, pastor Paulo Antônio, de estar com vocês aqui durante esses 3 dias. Os degraus até esse culto são 5. Nós hoje estamos no terceiro de uma sequência de 3. O primeiro degrau ontem, o segundo hoje de manhã, e agora o terceiro. Qual é a relação que há entre o primeiro e o terceiro? Estamos tratando de um assunto relevante em toda a história da igreja. Um assunto relevante uma história relevante na vida de cada cristão. Estamos tratando da vida espiritual. Ontem falamos sobre a vida espiritual do crente, primeiro degrau. Hoje de manhã falamos sobre a vida espiritual da família, segundo degrau. E agora no terceiro, a vida espiritual de toda essa coletividade, todo esse grupo de pessoas que fazem parte de uma igreja. Há uma relação profunda entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Podemos descer ou podemos subir. A vida espiritual está nos 3 degraus. Há uma profunda relação entre o crente na sua individualidade com a igreja e a sua vida espiritual. Há uma relação muito profunda, como falamos hoje de manhã, entre igreja e família. Diríamos inseparável. Observamos aqui hoje de manhã que só na carta do apóstolo Paulo aos Romanos há 4 capítulos. Dos 16 capítulos desta carta, 4 capítulos, Paulo está centrado na família. Portanto, a vida espiritual de uma família tem relação profunda com a vida espiritual de uma igreja. A vida espiritual de uma igreja tem relação profunda com a família. A minha vida espiritual, a tua vida espiritual como um crente, tem profunda relação com a igreja e com a família. Estamos esses dias focalizando a palavra expansão, que tem o propósito de mostrar que, no contexto bíblico, esta palavra significa que Deus tem muita coisa para nós, que o horizonte divino é infinito, não há limite, e que a vida cristã não é só uma aventura de alguns passos, mas é uma caminhada surpreendente. Sempre há alguma coisa nova na vida cristã. Ela cansa para quem perdeu o rumo, ela cansa para quem perdeu o foco. Mas quem está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a vida cristã é constantemente renovada, fortalecida, ampliada. E nesta noite queremos lembrar mais uma vez 2 frases de um dos maiores pregadores de todos os tempos, Charles Spurgeon. Usamos a frase literalmente ontem, usamos hoje de manhã fazendo uma comparação, parafraseando a frase, aplicando ao lar, à família, e agora vamos usar as mesmas frases aplicando à igreja. E o que disse Charles Spurgeon, agora da forma parafraseada, esse texto de Isaías 54:2, que é o ponto de partida da nossa reflexão,
Esse texto é uma carta de Deus para a nossa igreja. Vamos recordar o texto de Isaías, que diz o texto de Isaías: amplia o lugar da tua tenda. Deus falando, através do profeta, dando esta perspectiva de expansão, de crescimento, algo que não tem limites humanos, porque para Deus também não há limites. Deus está querendo, com essa palavra, dizer a cada um de nós, e dizer à família cristã, a dizer à igreja na sua totalidade, que a vida cristã é surpreendente. Quando Deus diz: amplia a tua tenda, amplia a tua vida espiritual, amplia a vida espiritual da tua família, amplia a vida espiritual da tua igreja, é uma carta de Deus, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. A segunda frase, dita por ele, esse texto pode ser um novo começo na vida espiritual, agora aplicando na vida espiritual da nossa igreja. Quando pensamos em vida espiritual, nós somos obrigatoriamente fazer um passeio nas cartas do Novo Testamento. Não há outro caminho. Ali está a revelação que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que Tiago escreveu, todos os autores do Novo Testamento que trataram da igreja. E na verdade não sabemos quantas igrejas receberam essas cartas. E quando Pedro escreve a sua carta, ele fala de províncias romanas, não fala de cidades. Pedro fala Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 3 províncias romanas. Em cada província, cidades. E nas cidades não havia templo, lares, que eram os templos, famílias. Portanto, um número que não sabemos exatamente quantas pessoas tiveram acesso a essa carta, as cartas de Pedro, dessas 5 províncias romanas. E falamos hoje rapidamente, palavra de um sociólogo que tem feito um profundo estudo sobre o crescimento da igreja desde o primeiro século, mostrando como foi um crescimento expressivo num contexto totalmente desfavorável. Perseguição, afronta, ameaça, morte, martírio, diz Estevão, e outros, Paulo também, Pedro também. Nesse contexto desfavorável, a igreja cresceu. E esse sociólogo, visitamos hoje de manhã, chega à conclusão que em 350, do Império Romano, 50% de toda a população estava integrada ao cristianismo. Quando lemos a carta de Tiago, ele não fala especificamente de uma região romana, mas diz assim, usando, vamos dizer, uma figura, as 12 tribos. 12 tribos. Que tribos são estas? Não sabemos. Portanto, são números que nos desperta a curiosidade, porque não temos como explicar. A igreja estava quase em toda parte. Quando chegamos ao livro de Apocalipse, ali aparece a história rápida, assim, resumida, em 7 cartas, em 7 igrejas, portanto, cartas dirigidas a 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, 4, 5 para alguns, aparecem em Atos, as outras 2 não. Então, este horizonte, meus irmãos, me parece muito amplo. As cartas. Agora, independentemente do número de igrejas, onde estavam, desde Roma, a menor cidade do mundo conhecido no Império Romano, há 2 características geral, e essas acompanham a história da igreja, e não só. Cada igreja que aparece também na Bíblia mostra
fraquezas, mostra debilidades. As igrejas, para quem Paulo escreveu cartas, desde Romanos até a última, aparece potencialidade, recursos próprios. Portanto, é nesse dilema entre debilidades e potencialidades, temos as histórias que aparecem no Novo Testamento sobre as igrejas. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que as fragilidades não são temas principais dessas igrejas. Quando os autores dirigem suas cartas, quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, quando Paulo escreve para a igreja em Éfeso, especialmente, quando Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, ele tem um foco centrado não nas debilidades, mas na potencialidade de cada igreja. Vamos observar a carta à igreja em Éfeso. Ela aparece em 3 momentos do Novo Testamento. Aparece rapidamente no livro de Atos, mas para breve. Quase não conseguimos entender o que aconteceu em Éfeso. Mas no mesmo livro de Atos, há um capítulo 20. E nesse capítulo 20 descobrimos um pouco mais como era a igreja em Éfeso. Paulo está encontrando por última vez os líderes da igreja. Em caminho para Jerusalém, era a sua última viagem, antes da viagem para Roma como prisioneiro. Encontrando os líderes da igreja. Quando Paulo fala para os líderes da igreja, desde que pôs os seus pés em Éfeso, desde os primeiros contatos, o que aconteceu ali. É um resumo, na verdade, mas um resumo que mostra o perfil de uma igreja que Paulo amava profundamente. Não só porque era a 3ª maior cidade do Império Romano, comércio, atividades econômicas, cidade expressiva, e hoje, até hoje, você pode caminhar pelas ruas de Éfeso. As suas ruínas foram descobertas. Tive o privilégio de andar pelas ruas da antiga Éfeso. Está ali, evidente, aquela cidade vibrante. Ali estava uma igreja vibrante, ativa. E diz os historiadores que aquela igreja de Éfeso, que foi cuidada por Paulo, foi cuidada por Timóteo, foi cuidada, e alguns dizem, por aquele homem que saiu da casa de Filemão como um ladrão, escravo. E esse homem depois encontra em Roma Paulo. Paulo evangeliza aquele homem, manda de volta para a casa de Filemão, dizendo: este agora não é mais teu escravo, é meu irmão, aceita como irmão. E aí disse mais tarde os historiadores, lá em Corinto tem um registro de um pastor com o mesmo nome. Seria por acaso? Portanto, Éfeso tem uma história espetacular. Agora, quando abrimos a carta, aí está uma carta linda, doutrinas básicas, parecido com a carta aos Romanos. Não notamos nada assim de fragilidades. Parece que Paulo está falando de uma igreja vibrante e ativa. Chegamos ao capítulo 2 do livro do Apocalipse. Aquela lista de 7 cartas, João escreve, conforme o Senhor lhe mandou escrever, uma carta para a igreja em Éfeso. Agora, quando a gente lê rapidamente, a gente focaliza no tema, vamos dizer, central daquela carta que Jesus mandou para a igreja em Éfeso. Todos conhecem
Há várias palavras ali, negativas e positivas. De repente aparece a palavra: deixaste o teu primeiro amor. Eu confesso que muitas vezes, quando li esta carta, a minha atenção ficou centrada nesta palavra de Jesus, quase como lamentando: por que vocês deixaram o primeiro amor? Hoje a minha leitura é diferente. Não vejo nesta palavra uma crítica pessimista de Jesus sobre a igreja. Vejo nessas palavras o foco de Jesus no potencial que aquela igreja tinha. Pastor, estou confuso. O que quer dizer com isso? Bom, não digo sozinho. Acompanhe o pensamento de uma pessoa conhecida na história da igreja, Agostinho de Hipona. Ele observou essa mesma palavra na carta de Paulo, na carta de Jesus à igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: ali estava a matriz mais importante do potencial na igreja. Ali estava o amor que deveria ser ordenado. Ali estava o potencial para a expansão da igreja. Ali estava o potencial que deveria ser ordenado. E o foco de Jesus estava neste potencial. Jesus está tocando o potencial da tua vida, da minha vida, de cada igreja do mundo. A visão de Jesus é construtiva, é terapêutica, é objetiva, é de alguém que sabe o que pode acontecer se esse potencial volta a ter ordem, volta a ser bem encaminhado, volta a ser matriz, volta a ser algo que expande a igreja. Portanto, me alegra pensar que o modo como Deus olha para cada igreja do mundo hoje, a nossa tendência humana é diferente. Normalmente, quando acontece algo negativo na história de uma igreja, nós focalizamos aquilo como se fosse o mais importante. E passa a ser uma perspectiva negativa, não construtiva. Deus, pela sua infinita sabedoria, por todos os recursos que Ele tem colocado à disposição da igreja, Ele olha para a igreja em Éfeso e diz: é verdade, o amor de hoje não é o amor de ontem, mas há uma possibilidade. Retorna ao caminho, retorna. E esta palavra, arrepende, volta. Este amor é vital, este amor é importante, este amor é potencial. Então esta mirada de Jesus me encanta, porque não é uma mirada negativa dizendo é mais um desastre, é mais uma evidência de fragilidade. Não, ali está o amor, mesmo enfermo, ainda é vida, pode ser curado, pode ser restabelecido, pode ser renovado. E o Senhor, ao falar para a igreja em Éfeso, na minha opinião, na minha perspectiva, Ele estava dizendo: vamos
vamos consertar, vamos recuperar esse potencial, vamos voltar a ser aquela igreja de Éfeso ativa, crescente, porque o objetivo que aparece claramente na Bíblia é que Deus tem propósitos, e os seus propósitos são eternos. Os seus propósitos acompanham a nossa caminhada a cada dia. Ele sabe quando saímos um pouco do caminho, ao mesmo tempo Ele nos adverte, Ele estende a sua mão, retorna, filho, vem para cá. Não é a mão que afasta, é a mão que acolhe. Esta palavra de Jesus à igreja em Éfeso, na minha opinião, era a forma de acolher. Você está vivendo um momento difícil, mas pode vencer este momento. A sua vida espiritual pode ser renovada. Há recurso para isso. Primeiro exemplo. O segundo exemplo que encontro no Novo Testamento, que parece interessante, está na igreja de Corinto. Corinto aparece uma igreja crescente, uma igreja singular com respeito aos dons espirituais. Não há outra igreja para quem Paulo escreve e trata desse assunto. Parece que em Corinto havia uma espiritualidade vibrante. E portanto Paulo comenta em 2 capítulos, capítulo 12 e capítulo 14, sobre os dons espirituais, dando uma explicação construtiva sobre os dons espirituais. Agora, tem um detalhe, capítulo 12, capítulo 14. Capítulos não estavam no escrito de Paulo, isso veio mais tarde. Alguém colocou os capítulos e versículos, mas no escrito de Paulo estava o momento que ele falou sobre dons espirituais. Aqui temos uma pausa no meio e outra vez dons espirituais. Vamos dizer assim, um sanduíche. E no meio estava, portanto, um recheio. E o que trata esse recheio? Capítulo 13. Entre 12 e 14, temos as seguintes palavras de Paulo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo cantilho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada é. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, portanto mártir, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno e continua. O que Paulo está dizendo para aquela igreja? Que os dons espirituais são importantes, mas há algo mais importante do que os dons espirituais. Que os dons espirituais fazem parte do propósito divino, mas às vezes concentramos nossa atenção em alguns dons e esquecemos o principal ensinamento que aparece em Atos capítulo 1 e verso 8: recebereis poder. Logo depois, Paulo mesmo escreve que o Espírito Santo está conosco quando nós oramos. Não sabemos bem às vezes o que falar, mas Ele intercede por nós, Ele trabalha aqui dentro de nós. E Jesus diz: Ele está com vocês como um advogado
ao lado de vocês, acompanhando naqueles momentos difíceis. Ele está ali. Infelizmente, nós temos que reconhecer o assunto dons espirituais em sido assunto polêmico, dividindo pessoas, dividindo denominações. Esquecemos que esse assunto está em duas partes da carta aos Coríntios, e no meio dessas duas partes está o ensino de Paulo sobre o amor. Ele mesmo declara: são importantes, sim, dons de línguas, profecia, mas ainda há algo mais importante: o amor. O que eu vejo aqui, portanto, nesta palavra de Paulo, ele está centrando esse ensino num potencial muito importante para a vida da igreja em Corinto. A presença do Espírito Santo naquela igreja, a ação do Espírito Santo na vida de cada um daqueles irmãos. Estava agora um pouco confusos como funcionar os dons espirituais. Paulo disse: isso não é mais importante. O mais importante é que vocês têm a promessa do Espírito na vida de vocês, no trabalho de vocês, em toda a igreja, na proclamação do Evangelho. Aí está o Consolador com vocês. E agora, encarem tudo isto da perspectiva de que faz parte do amor. Não pode faltar o amor. Esta perspectiva do potencial de Corinto também me encanta. Eu vejo nas palavras de Paulo lágrimas. Parece que está com lágrimas nos seus olhos. Seu coração está bastante sensibilizado. Está ao mesmo tempo feliz, tratando desse assunto. Está um pouco preocupado, mas está vendo: há recurso. Esta igreja tem este potencial. Vamos colocar em ordem. Vamos sentir a força do Espírito Santo em nosso meio e deixar que ele flua livremente em cada vida, porque isto é sinal de que vocês podem vencer todas as dificuldades. O Consolador está com vocês. Esta perspectiva do potencial está presente, meus irmãos, mesmo quando aparentemente o foco negativo desvia o nosso olhar, como leitores humanos, e nos concentramos naquilo que era negativo em Corinto. Não, ali estava um potencial que o Senhor está querendo, através de Paulo, reativar, fortalecer e fazer daquela igreja uma igreja que entenda todo o funcionamento dos dons espirituais e seja impulsada pelo poder do Espírito. Há igrejas no mundo, não só aqui no Brasil, que não querem falar muito do Espírito. Por que será? Há uma confusão nesta área? Sim, há. Esta é uma leitura perigosa. Estamos olhando a fragilidade. Vamos olhar o potencial. Vamos olhar do outro ponto de vista. E se a minha interpretação está correta, Paulo estava com este objetivo: corrigir, animar, orientar, fortalecer, estimular, para que o Espírito Santo tivesse espaço na vida de cada crente em Corinto e esta igreja fosse impulsionada na obra missionária e se tornasse um exemplo para o mundo todo. Terceiro exemplo, a igreja de Tessalônica. Para esta igreja, parece que Paulo não está olhando nada de negativo. É uma igreja singular. Agora, a sua história tem um momento negativo. Lendo em Atos,
Quando Paulo chegou a Tessalônica, e do modo como ele saiu de Tessalônica, fugido, escapando porque havia ameaça de morte, aparentemente parece que nada aconteceu de positivo. É o relato mais desanimador que temos no livro de Atos. Quando olhamos rapidamente assim, Tessalônica, foi uma tristeza para Paulo. E é o próprio Lucas que escreve o livro, diz: em Bereia as pessoas eram mais simpáticas. Uma crítica aos Tessalônicos. Agora, quando lemos a sua primeira carta, irmãos, este primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, não há outro igual na Bíblia. Não há outras palavras como as palavras que estão aqui. Não há outra igreja igual a esta. Que disse Paulo nesta carta, primeira carta, que tem como título aqui na tradução de Almeida, ação de graças. Ele começa com essa ação de graças e passa a recordar o que aconteceu, não fala nada do negativo. Ao contrário, focaliza nos pontos positivos que aconteceram naquela igreja. E os pontos positivos são vários. Paulo está agora exaltando o potencial da igreja em Tessalônica, que seria um dos melhores motivos, maiores motivos também para a nossa vida aqui. Disse Paulo na sua carta, vamos aqui observar algumas palavras, o texto é largo, é longo, e aqui disse o seguinte: lembrem como chegou o Evangelho. Não falou das ameaças, não falou da sua fuga. Disse como chegou o Evangelho em Tessalônica, capítulo 1, versículo 5. Vocês acolheram a palavra, vocês receberam a palavra, vocês tiveram experiência profunda com a palavra, vocês saíram dos ídolos, vocês se converteram, vos tornaram imitadores nossos. Essa palavra não é comum, mas aqui aparece Paulo dizendo: vocês são nossos imitadores, nossos e do Senhor. E Paulo continua: desta forma vocês passaram a ser exemplo. Note as palavras: exemplo para outras igrejas. Porque todos os crentes, Paulo escreve, da Macedônia, Acaia, das províncias romanas, todos eles falam da fé de vocês, da dedicação de vocês, do amor de vocês, da experiência de vocês. Portanto, o que Paulo está mostrando aqui para todos nós, leitores dessa carta, são os vários potenciais. Potencialidades, várias potencialidades que ali estavam. E aí declara algo que não aparece em outra carta: através de vocês, o Evangelho chegou a todas as duas províncias romanas de Macedônia e Acaia, ao ponto que nós não temos mais nada para fazer. As regiões foram evangelizadas, o Evangelho foi proclamado através desta igreja de Tessalônica. Esta forma como Paulo escreve a sua carta e focaliza totalmente no potencial da igreja, não há nenhuma crítica negativa. Está olhando para o potencial dessa igreja, está dizendo: aqui está o exemplo que eu gostaria de ver em todas as demais igrejas que conheço. E diria para hoje também, em todas as igrejas do mundo hoje, pudéssemos ser igrejas parecidas com a igreja de Tessalônica. Aquilo que nós cantamos aqui sobre missões, sobre as ações, sobre o que Deus quer fazer, irmãos, isso seria muito fácil, que se tivéssemos no mundo pelo menos 30, 40% de igrejas como esta de Tessalônica.
com potencial ativo, sem fronteiras, sem paredes, sem obstáculos. Toda igreja tem o seu potencial. Esta igreja, com certeza, estou convicto, tem o seu potencial. Até aqui esteve aberta, vai continuar aberta. As portas estão aí recebendo pessoas. Esta igreja está presente em vários projetos missionários do mundo, vai continuar. Esta igreja tem o potencial e Deus está acompanhando a história desta igreja, como acompanhando a história de outras igrejas do mundo, onde o potencial está sido usado, utilizado para a glória do Senhor. Aqui está, portanto, a vibração de Deus, a presença da vida espiritual da igreja, onde o potencial está ativo. Ali está a espiritualidade. Ali está a força divina atuando em cada coração, em cada pessoa, em cada família, em cada momento, como o culto de hoje, o culto do próximo domingo. Está o Senhor presente, acompanhando, vendo o que está acontecendo na vida de cada um, na família que integra a igreja, na pregação da igreja, nos cânticos da igreja, no momento da adoração da igreja, na missão missionária da igreja. O potencial está ativo. É isso que eu queria focalizar nessa noite. A vida espiritual da igreja se manifesta pelo seu potencial. Podemos concordar com isso? Com certeza. E vamos ainda comentar um pouquinho mais sobre esta igreja ativa, diligente, com esforço e dedicação. Palavras que podemos aqui colocar junto com o comentário dessa carta, porque aqui está uma fé ativa, uma fé diligente, com esforço e dedicação. Portanto, três palavras, ou palavras que revelam o potencial existente na igreja evangélica. O que diria Jesus sobre o potencial dessa igreja? Ele está acompanhando a história. Logo aos 50 anos, 50 anos, ele vem acompanhando a história dessa igreja. Tenho certeza que aqui está o potencial. Aqui está a força que Deus já usou, está usando e irá usar. Tua vida, tua família. E faz parte dessa igreja, faz parte desse potencial. Deus está contando contigo, com a tua família. Somando os demais esforços de cada família, temos um tremendo potencial para que esta igreja brilhe no mundo, seja referência aos olhos de Deus, seja agradável, seja estimulante para nós, esse reflexo daquilo que Deus está olhando, mirando atentamente a história desta igreja. Por isso, chegando à conclusão desta mensagem de hoje, temos aqui a seguinte frase: estou consciente do potencial espiritual da minha igreja. Por que essa pergunta? Porque essa pergunta tem um objetivo: focalizar no potencial, não na fragilidade. Ver daquilo que está acontecendo na vida do meu irmão, na vida da sua família, na vida do ministério desta igreja, que representa glória para Deus, crescimento do seu reino, bênçãos divinas,
evangelização, missões, todo esse quadro positivo que está presente, que deve ser o nosso foco, para ao mesmo tempo tornar a nossa adoração uma adoração que sobe ao céu, dizendo: Senhor, obrigado pela minha igreja. Obrigado por essa família maior do que a minha família. Somos irmãos em Cristo. Deus está usando a nossa humanidade, usando os recursos que às vezes parecem tão pequenos. Deus está usando tudo isso para a glória do seu nome. Deus está usando essa igreja. E quando Deus está usando essa igreja, está usando a minha vida também. Não posso ir para o campo missionário, mas no contexto de uma igreja missionária, Deus está usando a minha vida. Eu quero louvar a Deus por esse motivo. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar integrado uma igreja que está ativa no mundo. Quero tornar isso um motivo de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, pelo privilégio de estar dentro de uma igreja que tem potencial em atividade. Essa pergunta não é negativa, é para despertar em nós aquilo que Deus quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar da vida do irmão, da irmã, nesta família, naquela família, de toda a coletividade. Deus quer que a nossa atenção se volte para aquilo que é de bom, edificante, de amor, de convivência, de crescimento, de participação. Tudo isso faz parte do reino de Deus. A resposta a essa pergunta poderia ser sim. Estou consciente do potencial espiritual da igreja. Sim. Quer dizer comigo? Sim. Mais forte. Sim. Um pouco mais forte. Sim. Um pouco mais. Sim. Amém. Amém. Vamos colocar em pé? Peço ao colega